E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas. No último vídeo eu apresentei a vocês 10 espécies de cactos colunares aqui da minha coleção. Muita gente comentou, gostou do formato do vídeo, então eu selecionei aí 8 plantas suculentas pendentes que eu tenho aqui na minha coleção para estar fazendo um videozinho parecido com aquele último. Então elas são essas plantas que estão aqui, ó, logo acima de mim, e eu vou estar mostrando aí para vocês nesse vídeo. Então se vocês já gostaram aí dessa ideia, já deixa aí o seu like e bora acompanhar esse vídeo aqui comigo. Bom, pessoal, essas aqui então foram as plantinhas escolhidas aí para o vídeo de hoje. Dentre elas temos então duas espécies de cactos. Para quem não sabe, os cactos aí são plantas suculentas também, né? Eles fazem parte aí das suculentas, que englobam aí várias famílias de plantas, dentre elas a família das cactáceas. Então vamos começar mostrando aqui então nossa primeira planta do vídeo, que seria esse cacto aqui, que é bem conhecido, o cacto rabo de macaco, que tem seu nome científico então como Hildewintera coladenomomes. É um nome bem interessante, né, diferente. E eu andei pesquisando, né, um pouco sobre ele. Esse é um cacto que ele é nativo da Bolívia. Ele tem um habitat assim bem restrito, pequeno. Ele é encontrado na província de Flórida, onde ele cresce sobre paredões de rochas íngremes. E ao redor dele existe uma selva, tipo de uma floresta assim circundante. Então por isso, pessoal, que ele tem esse formato meio que pendente assim, pessoal, porque no habitat dele ele cresce sobre as rochas. É um cacto tipo litófico, então. E, e o bacana também, pessoal, eu andei pesquisando, esse cacto pode chegar a ter um comprimento de até 2,5 metros, então ele fica bem comprido, pessoal. Ele cresce bastante. Esse meu aqui, por exemplo, ele já deve ter uns 45 centímetros quase. Há pouco tempo eu replantei ele, ele estava com várias brotações, daí eu precisei replantar ele, né? Só que eu plantei ele no mesmo vaso, eu só troquei o substrato e retirei os brotinhos. E é importante ressaltar que essa é uma espécie que você precisa de tempos em tempos estar fazendo um replante, porque ele precisa de bastante espaço para suas raízes. Então, a cada 2 anos no máximo, aí é bom você estar replantando esse cacto. Então, bem, pessoal, outra coisa que chama bastante atenção nessa espécie são as suas flores. Quem tem ou já viu e conhece desse cacto aqui sabe que as flores são muito lindas, pessoal. São flores vermelhas. Geralmente elas abrem na primavera e verão e pode acontecer de dar muitas flores ao mesmo tempo, pessoal. É realmente um espetáculo da natureza. Falando então um pouco do cultivo dele, pessoal, esse é um cacto assim, aqui na minha arinha, então ele tá pegando o sol da manhã, das 7h30 até 11h30, meio-dia mais ou menos. E ele é um cacto aí que ele gosta, né, de um sol parcial, não um sol completo. E também ele vai bem assim sobre uma luz solar indireta e até mesmo sobre uma sombra clara, ele consegue se adaptar bem. Em relação à rega, a rega dele é uma rega assim moderada no período quente, né, no verão, assim quando tá calor, e quando chega o inverno, você precisa reduzir bem a rega. Tem que deixar o substrato secar bastante e depois também a quantidade de água que você coloca tem que ser menos, né? Mas fora isso, pessoal, é um cacto bem tranquilo assim, e o seu crescimento, assim como eu disse, é um crescimento rápido, ele dá muitas brotações assim conforme ele cresce. Isso aí, o cuidado que você tem é de estar sempre replantando ele de tempos em tempos. No mais, é um cacto aí bem tranquilo para você ter em casa e muito lindo aí como planta pendente. Mas vamos seguindo aí o vídeo para nossa próxima planta. Essa aqui também é uma suculenta bem conhecida no cultivo. O seu nome científico é Sedum burrito, mas ela é mais chamada popularmente como dedinho de moça ou se não rabinho de burro. É realmente uma suculenta muito linda, né? Ela cresce formando várias hastes assim pendentes, formando tipo de uma cascata. Ela enche também um vasinho assim com uma certa rapidez, né? Com uma certa facilidade e logo forma esses cachinhos pendentes. E pelo que eu pesquisei, ela é uma suculenta híbrida natural do Sedum morganiano, né?
que é bem parecido com ela, que é chamada aí de rabo de burro. E essa planta então ela é nativa de Veracruz, né, no México, e no seu habitat ela pode crescer até mais de 1 metro de comprimento, formando então belas cascatas de suculenta. É bem legal também que as suas flores elas dão nas pontinhas do caule. Geralmente cada haste dessas assim sai um cachinho de flor em sua ponta. Suas flores são bem pequenas, né, coloridas e enfeitam bastante a planta. Agora falando um pouco do cultivo, essa é uma planta aí bem fácil de cuidar, ela tem um crescimento rápido, né, como eu disse. Inclusive ela se desenvolve em pleno outono e inverno e se propaga também com uma certa facilidade. É uma suculenta assim bem resistente, né? Ela tolera o sol pleno, mas em alguns casos de muito calor é bom você estar recolhendo ela para algum local mais sombreado. Tipo quando está fazendo aquele calor muito forte, mesmo no verão, calor extremo, então é bom você estar deixando ela num local mais fresco. Mas ela é uma suculenta assim que tolera bem o sol pleno. Também a rega dela é pouca e não deve ser feita com muita frequência. É sempre bom você esperar que o substrato fique bem sequinho entre uma rega e outra. O que eu costumo fazer é ver se o substrato está seco, daí eu vou aplicar a próxima rega. No verão eu costumo dar um pouco mais de água e no inverno então eu reduzo um pouco essa quantia de água. Mas sempre faço isso somente quando eu vejo que o substrato já está seco. E fora isso, pessoal, os cuidados dela aí são bem tranquilos, pessoal. Ela vai se desenvolver bem assim, dependendo assim a localização que você colocar ela. Se ela estiver num local bem aberto, ventilado, ela tem tudo para ir para frente. Mas vamos seguindo aí então para nossa próxima suculenta do vídeo. E essa daqui, pessoal, eu sempre apanho para falar o nome dela, então vocês me perdoem. Mas o nome científico dela é Plexistranthus prostratus, ou alguma coisa do tipo. Pelo que eu pesquisei, então essa é uma suculenta aí originária da África do Sul. Ela também pode chegar a ter aí mais de 1 metro de comprimento. Ela também produz flores bem minúsculas, brancas, né, com uma pitada de violeta, que aparecem nas axilas das suas folhas. Elas surgem normalmente no final do seu período de crescimento. Inclusive a minha aqui, ela estava com algumas florzinhas abertas esses dias, ó. Que agora já estamos aí no final do verão e tem alguns cachinhos dela aqui por cima, ó, pessoal. São florzinhas bem minúsculas aí, quase que nem dá para perceber aqui no vídeo. Mas vamos falar um pouco então do cultivo dela, que essa daqui também é uma suculenta assim, que eu considero assim fácil até de cultivar. Elas prosperam assim em uma meia sombra, embora possam pegar um pouquinho de sol da manhã, né, que é o caso aqui da minha, que pega então essas 4 horas e meia de sol por dia. Ou se não também um solzinho no fim da tarde, ela também resiste bem. Só que quando ela pega assim um pouco mais de sol, elas tendem a ficar com as folhinhas um pouco mais arroxeadinhas, ó. Como dá para perceber algumas minhas aqui, ó, elas têm as folhinhas um pouco mais com umas colorações arroxeadinhas. Quando ela fica um pouco mais na sombra, ela tende a ficar mais verdinha e mais gordinha também as suas folhas. As suas raízes são bem rasas, mas elas armazenam água em seus caules. Por isso elas resistem bem a períodos prolongados de seca. Então você não precisa se preocupar muito assim com a rega. Ela tendo uma rega regular aí de água, será o suficiente aí para ela se manter, pessoal. Ela é uma planta assim bem resistente à rega. E fora isso, pessoal, é uma suculenta aí muito linda, ó. Ela forma um belo vaso pendente, né? Ela leva muito tempo assim para ela encher um vaso como este. Questão de 1 ano, 2 anos, assim, uma mudinha já pode estar com um vasinho bem cheio, pessoal. E ela é uma suculenta muito linda, pessoal. Olha só como essa minha aqui tá bem compridinha já. Mas vamos partir aí para nossa próxima do vídeo,
que no caso não seria essa, pessoal. Essa daqui ela tá aqui, mas eu não sei a identificação dela. Então, como eu não tenho as informações para passar para vocês, eu não vou estar falando dessa daqui. Se alguém souber a ID dessa suculenta aqui, inclusive, pode estar deixando aí na descrição do vídeo, que eu também gostaria de saber um pouco mais sobre ela. Ela tem umas folhinhas bem interessantes, ó. Parece algum... Olhando assim, parece folhas de ervas, assim, sabe? Hortelã, essas coisas assim. Mas é uma suculentinha bem legal, pessoal. Olha aí que bacana. Mas então vamos para a nossa próxima plantinha. Essa daqui é uma suculenta muito linda, pessoal. Eu tenho identificado ela como Sedum reflexum. Foi uma das suculentas que eu adquiri lá no Cactário Horst. E ela veio com essa identificação quando comprei ela. E pelo que eu pesquisei, ela é uma suculenta originária de áreas montanhosas da Europa Central e Europa Ocidental. Então é bem interessante, né, a região de onde ela é nativa. Não são muitas as plantas suculentas que são nativas da Europa. Ela também tende a crescer até uns 10 centímetros de altura, ó, como essa daqui minha. E depois disso ela tende a ficar um pouco mais esparramada, pendente, podendo chegar a ter aí até 60 centímetros de comprimento. Olha só como essa daqui minha já deu uma pendidinha boa. E também as suas flores, elas são amarelinhas, são bem características do sedum, né? Elas possuem aquelas flores em formato de estrelas, que é bem comum desse gênero de suculentas. O cultivo dela assim também é bem fácil, tranquilo. Não tem muitas dificuldades para estar cultivando ela. São plantas assim que prosperam sobre o sol pleno e necessitam de pouca água. E como deu para perceber aqui, pessoal, elas enraizam também com muita facilidade, pessoal. As estaquinhas dela, ó. Olha como essa daqui minha, ó, ela tá soltando várias raízes, ó. Por onde ela cresce, ela solta raízes. Então, com facilidade, você arrancando, tirando umas estaquinhas dela, ela vai enraizar assim no vaso rapidamente. Conforme ela cresce e se desenvolve, ela já vai soltando suas raizinhas nas suas hastes. Então ela é uma suculenta assim bem resistente. Ela tolera assim um bom tempo assim ficar sem água. E ela vai gostar aí de um local assim bem ventilado e com algumas horas de sol por dia, como é o caso aqui da minha que tem pegado o sol da manhã. Então é mais uma opção aí bacana assim para você ter numa varanda, num parapeito de janela, numa muretinha assim como a minha. Mas é isso aí, galera. Vamos então passar aí para nossa próxima suculenta do vídeo. Bom, essa belezinha aqui então é o Senecio jacobenseni. Ela é mais conhecida como Jade pendente, devido à sua semelhança então com a Jade. Olha aí, pessoal, como ela é realmente bem parecida. Apesar disso, não é do mesmo gênero, né? Ela é um Senécio, enquanto que a Jade é uma crassula. Então são parentes assim um pouco distantes, mas são bem parecidas realmente. E pelo que eu pesquisei, então essa é uma suculenta aí originária da África, de países como Quênia e Tanzânia. E também ela tem uma tendência a ficar pendente e pode alcançar até 1,20 m de comprimento. Voltando aqui então, pessoal, essa é uma suculenta que tem uma inflorescência bem interessante. As suas hastes podem chegar a ter até 30 a 40 centímetros e o legal é que só dá uma única cabeça de flor na sua ponta. E só que o chato é que isso não acontece com frequência, é bem pouco frequente de você ver alguma suculenta dessa florescendo. Bom, em relação ao cultivo, ela é bem tranquila, bem fácil de cultivar também. É uma suculenta aí bem resistente. Ela cresce assim tranquila sob condições de sol pleno nela, então é tranquila assim para você estar deixando ela no sol intenso. Ela é bem resistente assim ao calor extremo e também ao frio, pessoal. Ela pode tolerar temperaturas de até 0 graus. Então realmente é uma suculenta durona aí na queda. Agora, o único problema assim maior é em relação à umidade, né, em condições frias. Se tiver frio seco não tem problema. Agora, se tiver um frio assim
com muita umidade no ar, daí já é um pouco preocupante assim em relação a ela estar apodrecendo, né? Consequentemente. Fora isso, pessoal, é uma suculenta aí bem tranquila, que tem um desenvolvimento assim razoável com o tempo. Ela tem um crescimento assim bem grande até, em pouco tempo. Mas é isso aí, pessoal. Então vamos passar aí para a nossa próxima planta aqui do vídeo. Seguindo então aqui com a nossa lista, agora nós temos uma espécie de cacto. E esse daqui já é bem conhecido no cultivo, pessoal. É o Echinopsis chamaecerius, o popular cacto amendoim. E essa daqui, pessoal, é um cacto aí que eu já tenho há um bom tempo no cultivo. Já faz uns 5 anos ou mais já que eu tenho esse cacto aqui que eu cultivo. E nesse intervalo de tempo aí eu não tive muitos problemas com ele, é um cacto sim bem tranquilo de você estar lidando. E eu já fiz um vídeo específico sobre essa espécie aqui, onde eu falo sobre da onde que ele é nativo, mostro a floração, falo sobre o cultivo, como que é. Então você pode estar conferindo no card ao lado aqui. Eu não quero muito prolongar esse vídeo, então quem quiser pode acompanhar aqui no card ao lado. Eu só queria aproveitar então para mostrar aqui, ó, pessoal, que esse meu aqui tá saindo vários botõezinhos de flor, ó. Não sei se dá para ver aí na câmera. Tem os brotinhos, né? E mais tem também os botõezinhos de flor que tá saindo. É um cacto assim que, dependendo do local que você colocar, se ele gostar daquele lugar, ele vai se desenvolver super bem. Caso contrário, ele começa a ficar mirradinho, com uma coloração não muito verde, um pouco diferente. Então ele muda muito conforme a posição que ele estiver. Dependendo da quantia de sol, ele pode ficar mais compridinho, ou senão ele pode ficar mais amarronzadinho, avermelhadinho. Então isso depende muito, pessoal, com a posição. Se ele gostar, ele vai muito bem. Quero aproveitar então nesse vídeo, que tem muita gente que manda nos comentários, falando assim, ah, o meu cacto amendoim ele tá muito mole. Mas é normal, pessoal, ó. Esses cactos aqui, eles são bem molinhos mesmo, não é nenhum tipo de problema com a sua planta. Ele é normal de ser bem molinho assim. Mas não vamos prolongar muito nesse cacto. Vamos partir aqui para nossa próxima planta do vídeo. E essa próxima suculenta aqui é uma plantinha que também eu já tenho há um bom tempo, aí, uns 4 anos ou mais, já que eu tenho dessa suculenta, que é a Crassula muscosa. Eu já tive ela no meu antigo canteiro de cactos, também tive ela num coxinho na outra casa, e depois eu acabei passando ela para esse vasinho, onde ela acabou ficando pendente aqui. Essa daqui é uma suculenta aí que eu pesquisei, ela é nativa da África, é encontrada em países como África do Sul e Namíbia. No seu habitat, então, ela cresce sobre as rochas, é uma região árida, semiárida, e ela cresce principalmente assim sobre rochas. É interessante que ela pode chegar então a ter 60 centímetros assim, de comprimento, né? Ela se alastra por até 60 centímetros. E aqui, como ela está num vasinho, ela começa a ficar pendente, ó. Mas tipo, se ela tivesse sobre uma jardineirinha, ela ia se alastrando para os lados, assim. Daí aqui, como é um vasinho menor, ela tem uma tendência a ficar pendente, assim. Um outro aspecto bem interessante dessas suculentas são as suas flores. Elas são bem minúsculas, pessoal. São flores assim bem imperceptíveis. Elas geralmente surgem aí na primavera e verão e elas ficam assim bem na pontinha dessas hastes assim. Só que ela tem uma coloração bem amarelinha, assim, meio que esverdeada. Então é bem difícil de você notar. Às vezes você nem percebe que está florescendo, de tão pequenininha que é. Mas é bem bacana se você prestar bastante atenção. Agora falando um pouco sobre o cultivo, essa é uma suculenta assim que se desenvolve bem, pegando aí um pouquinho de sol por dia. Ela não pode ficar assim muito na sombra, porque ela acaba ficando pernuda, comprida e pode acabar apodrecendo próximo à sua base. E também ela não pode ficar assim muito exposta ao sol. Se pegar um sol muito forte assim no calor, ela acaba secando, e acaba não indo muito para frente. Ela acaba queimando as suas folhinhas. Então, você encontrando um local assim adequado para ela, com pouquinhas horas de sol por dia, já é o suficiente aí para ela se desenvolver bem. Uma outra coisa importante é em relação à rega. Essa é uma suculenta assim que ela é bem resistente, tá? A ficar um bom tempo assim
sem receber água. E também ela não gosta assim de muita água em excesso, né? Como é o comum das suculentas. Então ela não gosta de ficar com substrato assim por muito úmido por muito tempo. Então você tem que tomar bastante cuidado com isso. Fora isso, pessoal, é uma plantinha aí bem bacana aí para você estar enchendo um vasinho ou até mesmo fazendo algum tipo de arranjo assim, terrários, o pessoal usa bastante. É uma suculenta bem bacana para estar fazendo esse tipo de trabalho. E é bem legal assim, tendo uns vasinhos mais decorados. Mas vamos seguindo em frente aí, porque vamos para a nossa última suculenta aqui do vídeo, que é esse Sedum rubrotinctum. Essa daqui também é uma planta aí, foi uma das minhas primeiras suculentas que eu tive. Já tenho há uns 6 anos ou mais. E é uma suculenta assim extremamente fácil de lidar com ela, pessoal. Bem tranquila mesmo, ela é muito resistente. Ela vai bem assim tanto no sol pleno, quanto também pegando um pouco de sombra clara também ela consegue aí se adaptar bem. Como dá para perceber aqui, ela enche um vaso assim desse com facilidade. E eu não vou também me prolongar muito sobre essa suculenta, porque eu já gravei vídeo que vocês podem estar conferindo no card ao lado. Então quem quiser saber mais informações, pode estar acompanhando o vídeo que eu vou deixar aqui no card. Mas é isso aí, galera. Então essas daí foram as 8 suculentas aí, né? Mais uma ali que eu não tenho a identificação. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu trouxe então essas plantinhas pendentes aqui, que eu deixo aqui nessa minha arinha, né? Essa arinha externa aqui, que é onde fica a lavanderia. Aqui então elas recebem então o sol da manhã, como eu disse. É mais ou menos das 7h30 até meio-dia. Essas plantas aqui de cima, essas aqui já pegam um pouquinho mais, né? Conforme o sol vai andando, a posição, né? Essas aqui pegam até meio-dia e pouquinho, meio-dia e meia quase. E os cactos aqui embaixo pegam até 1 da tarde, mais ou menos. Mas é isso aí, galera. Daí deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E quando der, então, eu vou estar trazendo mais identificações aqui das plantinhas das minhas coleções. Sempre fazendo assim por partes e por tipos de plantas, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aí o seu joinha, compartilhar aí nas redes sociais, para estar ajudando a divulgar aí o nosso trabalho. E eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado aí pela companhia de cada um de vocês. E até a próxima, então. Valeu!